Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Apresentador Alexandre Matula. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o direito de passagem. Você sabe o que é isso? Bom, pela lei, é aquele direito que toda empresa concessionária de serviços de telefonia e TV a cabo tem de usar locais públicos para a instalação de redes de telecomunicações e toda a infraestrutura necessária para a prestação do serviço. O caso foi parar na Suprema Corte pela ação direta de inconstitucionalidade 6482, em que a Procuradoria-Geral da República questionou o artigo 12 da Lei Geral de Antenas. A redação do artigo 12 diz que não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação, excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta lei. Excetuadas aquelas cujas... Acompanhe a leitura do relatório pelo relator da ação, ministro Gilmar Mendes. Trata-se de ação direta Gilmar Mendes, de ministro do inconstitucionalidade STF. com pedido de medida cautelar proposta pelo Procurador-Geral em face do artigo 12, caput, 17 de da fevereiro Lei de 2021. 13.116, de 20 de abril de 2015, que estabelece normas gerais para a implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Eis o teor do dispositivo impugnado. Ministro usa óculos de grau. Artigo 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação. Pela requerente, falou o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Ele defendeu que a Lei Geral das Antenas transborda a competência da União, que invade a competência de estados e municípios, atingindo o patrimônio e a receita destes. A lei, ao ver do Ministério Público, Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República. Da União na gestão da questão. 17 de fevereiro de 2021. De largada, gostaríamos de pontuar é que a preocupação do Ministério Público é com a ideia de que bens públicos de uso comum possam ser de uso comum, bens públicos da esfera municipal ou estadual, não da esfera da União, possam ter o seu uso desonerado de qualquer custo em favor de empreendedores privados, tendo sido feita essa desoneração pela União Federal, que não é a titular deste patrimônio público, e, ao fazer isso, a União Federal invade a competência de estados e municípios e atinge o patrimônio e a receita dessas entidades federativas. Pelo interessado, o presidente da República falou o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. Ele relembrou as competências da União de acordo com o que versa a legislação brasileira. O artigo 12 José Levi da Lei Melo do Amaral Júnior, 13.116, advogado-geral da União. Lei Geral das Antenas, impugnado na presente ação 17 de direta, fevereiro de 2021. prevê a gratuidade do direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo e, em boa medida, estamos a falar aqui também de postes. Essa regra ela foi editada no exercício da competência legislativa privativa da União para dispor sobre telecomunicações, como previsto no artigo 22, inciso 4º da Constituição. Em seguida, a sessão seguiu com as sustentações orais dos amigos da Corte. Veja o que falou o advogado do Sindicato Nacional de Empresa e Telefonia sobre a importância dos serviços de telecomunicações. Se é Saúl Tourinho Leal, advogado. Se é dinâmico, se cumpre com os seus propósitos. 17 de fevereiro de 2021. Então, serviço público não pode ser. Veja que essa lógica fora desmantelada desde a promulgação da emenda constitucional número 8, quando pôs-se fim, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso,
ao monopólio estatal na prestação dos serviços de telecomunicação, tendo havido 2 anos depois a aprovação da Lei Geral das Telecomunicações, que não apenas conceitua telecomunicações, como cria a Anatel. O Estado de São Paulo, na pessoa do procurador Leonardo Cottieri, defendeu que o dispositivo legal discutido na ação extrapola a esfera de competência da União para dispor sobre telecomunicações no país. O Estado de São Paulo... Leonardo Cottieri, procurador do Estado de São Paulo. A relevância federativa de que se reveste a discussão posta nos autos. 17 de fevereiro de 2021. Novamente é provocado esse egrégio Supremo Tribunal Federal a definir o alcance do poder normativo da União em matéria que afeta diretamente competências e bens de estados e municípios. O dispositivo legal impugnado na ação concretiza um comando normativo que, de forma evidente e nítida, extrapola a esfera de competência privativa da União para dispor sobre telecomunicações no país. A Associação Brasileira Prestadora de Serviços de Telecomunicações Competitivas defendeu que a gratuidade do direito de passagem às empresas de telecomunicações é política pública. Gratuidade do direito de passagem Alexandre é um dos Batista pilares Marques, centrais advogado. da política pública de massificação da internet de banda larga e está alinhada à estratégia brasileira de 17 de digital. fevereiro de 2021. Pesquisa do IBGE revela que, em pleno século XXI, 15 bilhões de lares não possuem acesso à internet. Isso representa mais de 46 milhões de brasileiros desconectados. É preciso acabar com esse gargalo. A Associação Neo TV falou dos prejuízos que uma eventual declaração de inconstitucionalidade causaria. Em primeiro lugar, Ademir Antônio Pereira Júnior, advogado. Tem uma finalidade clara e inatacável: reduzir os custos da expansão de infraestrutura 17 de fevereiro de 2021. telecomunicações. É com essa finalidade em mente que devemos analisar a presente ação. Isso porque expansão de telecomunicações gera externalidades positivas substantivas. Externalidades são essencialmente um conceito econômico de efeitos reconhecidos que podem ser quantificáveis ou muitas vezes são impassíveis de quantificação e que extrapolam as relações privadas. O advogado da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja, disse que a ação debatida vai muito além do que se pensa e tem uma enorme repercussão na economia nacional e sua procedência teria efeitos catastróficos. Trata-se de uma ação Lucas de Maial, enorme advogado. repercussão em toda a economia nacional. E é com a autoridade que decorre do papel 17 de proeminente fevereiro dos seus de 2021. representados no setor produtivo, bem como do fato de serem eles alguns dos principais usuários, tanto das rodovias como dos serviços de telecomunicações, que a AproSoja entende ser fundamental registrar aqui nesse julgamento o seu entendimento de que a procedência dessa ação teria efeitos catastróficos. A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações falou da importância do trabalho das pequenas empresas de telecomunicação e como elas dependem da lei das antenas. A Abrint é uma associação Alan Silva Faria, nacional advogado. de pequenos prestadores dos serviços de telecomunicações. A Abrint tem hoje 17 de fevereiro de 2021. 42 empresas associadas à Abrint. Excelências, são pequenas empresas que dependem da lei das antenas para continuar a sua sobrevida. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias defende que o artigo 12 da Lei das Antenas institui uma vantagem em favor das empresas privadas em desfavor das concessionárias de rodovias, que constroem a infraestrutura. Porque claramente o dispositivo Gustavo Benemboim, institui advogado. uma vantagem em favor de empresas privadas que, em sua 17 de fevereiro de esmagadora 2021. maioria hoje, não são concessionárias ou permissionárias de serviço público. Todo mundo sabe que o setor de telecomunicações passou por uma grande transformação tecnológica e que, hoje em dia, essas empresas vivem basicamente do provimento do acesso à internet e da telefonia móvel, que são atividades econômicas stricto sensu em regime de autorização. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente te mostra o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, e dos demais ministros. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta. Grandes julgamentos.
Estamos de volta com o Grande Julgamento. E no programa de hoje você acompanha a sessão plenária que discutiu sobre a cobrança da instalação de antenas de telefonia. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, defendeu a constitucionalidade dessa política pública federal de isentar o direito de passagem. O argumento de que a cobrança pelo uso da faixa de domínio seria sempre permitida pelo artigo 11 da Lei 8987 seria equivalente a atribuir à Lei Geral de Concessões status supralegal a conduzir o artigo 12 da Lei 13.116 à inconstitucionalidade. Aqui há a concretização clara de um conflito federativo entre a competência do Estado-membro para a gestão e tutela do seu patrimônio e a competência da União para legislar sobre... Ministro faz anotação com caneta. Telecomunicações ou energia elétrica. Em situações como a hora em tela, a possibilidade de um ente público, como ente estadual, cobrar pelo uso de seus bens, não pode impor um ônus demasiadamente excessivo à prestação de serviço público de outra esfera da federação. O advogado-geral da União, inclusive, invocou a doutrina ou a teoria dos poderes implícitos. Nesse ponto, entendo que o legislador federal, para garantir a universalização e a prestação eficiente dos serviços de telecomunicações, poderia, por exceção normativa clara, impedir a cobrança de preço público pelo uso das faixas de domínios de rodovias estaduais. Assim, por todos esses motivos, não antevejo qualquer violação constitucional também ao direito de propriedade e, por isso, presidente, estou encerrando o voto no sentido de conhecer da presente ação, mas no mérito julgar a sua improcedência. Após o voto do relator em razão do horário regimental, o julgamento foi suspenso para a continuação no dia seguinte. Como manda o protocolo, o primeiro-ministro a votar foi Nunes Marques, que acompanhou o relator pela improcedência do pedido. Ele defendeu o uso racional do direito de passagem. Referi-me aqui sempre ao uso racional e não abusivo do direito de passagem. Nessas condições, a gratuidade do direito de passagem não suprime o conteúdo mínimo do direito fundamental à propriedade. Por isso, não se configura na hipótese a extinção do direito de propriedade, mas tão somente limitação, plenamente justificável com base nos princípios da função social da propriedade e da supremacia do interesse público. Portanto, apesar da eloquência com a qual se apresenta a peça exordial, e muito ao contrário do que nela foi assentado, o artigo 12 caput da Lei 13.116, de 20 de abril de 2015, veicula norma plenamente válida de caráter geral e nacional. Ao instituir a gratuidade pelo exercício do direito de passagem a ser exercido pelos delegatários do setor das telecomunicações sobre os bens públicos de uso comum do povo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o legislador atuou de maneira razoável e proporcional, conformando o direito de propriedade às necessidades práticas de um serviço público de fundamental importância para todos os entes públicos e para a sociedade em geral. O ministro Alexandre de Moraes defendeu a legitimidade da solução legislativa da isenção. É verdade que se manteve uma coluna vertebral de competências privativas da União. 18 de fevereiro de 2021. A União ainda manteve no Brasil as principais matérias como sua competência privativa. E uma delas, a meu ver, é exatamente essa que estamos discutindo, a questão das telecomunicações. O eminente ministro relator fez, como eu disse, um detalhado apanhado histórico, não só da legislação, mas também dos precedentes da Corte, no tocante a essa questão das telecomunicações, e citou com destaque, realmente destaque merecido, a DPF 731, em que o plenário, por 10 votos a 1, declarou a inconstitucionalidade de uma lei no município aqui, do meu estado, o município de Americana, a questão de instalação de sistemas de transmissão, receptores, onde o município de Americana legislou sobre a questão. Então, essa discussão sobre telecomunicações, sobre normas gerais de telecomunicações, já vem sendo feita por vários julgados, inúmeros acórdãos do Supremo Tribunal Federal, e a disciplina do direito de passagem na Lei Geral de Antenas pretendeu uma uniformização nacional dessa matéria, em que pese, e essa parece ser, e concordo plenamente com isso,
parece ser a tendência da atual composição da Corte, já de 2, 3 anos para cá, em dar uma interpretação mais alargada às competências concorrentes, até para privilegiar os centros regionais de poder. Para o ministro Edson Fachin, este não é um caso fácil. Ele abriu a divergência, justificando que retirar dos estados e entes federados as prerrogativas de utilização econômica de seus bens é inconstitucional. Por mais nobres Edson que Fachin, sejam as do STF. intenções do legislador, compreendo que retirar dos demais entes federados as 18 de fevereiro de prerrogativas de 2021. utilização econômica de seus bens para permitir a passagem gratuita da infraestrutura de telecomunicações por vias e rodovias estaduais e municipais estabelece um gravame a esses entes, que não depreendo estar acobertado ou agasalhado pela Constituição. E, ademais, a despeito de toda argumentação, no sentido de que a lei não destoa do estabelecimento de normas gerais sobre licitação e contratos, cumprimentando mais uma vez o eminente professor José Levi, ministro advogado-geral da União, a despeito desses judiciosos argumentos, depreendo que há nítida intervenção nos instrumentos contratuais de delegação de serviços públicos pela União. Seguindo o entendimento do relator e dos ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a competência da matéria é privativa da União. Pela Constituição, Luiz Roberto Barroso, a ministro União do STF. Federal é que detém a competência em matéria de telecomunicações. 18 de fevereiro de Tanto 2021. a competência político-administrativa de organização e provimento dos serviços, quanto a competência legislativa para dispor a respeito. E mais do que isso, presidente e eminentes colegas, não é nem uma competência que, em rigor, se exerça puramente por normas gerais. Essa é uma competência privativa da União Federal, à luz do que dispõe o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal. E aqui, como também foi observado pelo ministro Cássio Nunes Marques, nós não estamos falando, em rigor técnico, de uma lei federal, ou seja, uma lei dirigida à União e aos seus serviços. Nós estamos falando de uma lei nacional. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta você confere o desfecho desse julgamento, com os votos das ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e o presidente da Casa, ministro Luiz Fux. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. O grande julgamento está de volta Alexandre e a partir Matulo. de agora você acompanha o final dessa sessão plenária que discutiu sobre a legalidade da cobrança do direito de passagem às empresas de telecomunicações. Acompanhe. Para a vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, a questão já tem respaldo em outras decisões da Suprema Corte. E tal compreensão foi confirmada Ministra no Rosa julgamento Weber, do recurso vice-presidente do extraordinário STF. 18 de fevereiro de 2021. agravo regimental, da relatoria da ministra Ellen Grace, segunda turma, julgamento em 2011, oportunidade em que se afirmou que a cobrança de retribuição pela instalação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de telefonia nas faixas de domínio de vias públicas usurpa a competência exclusiva da União para explorar os serviços de telecomunicações, artigo 21, inciso 9, e privativa para legislar sobre a matéria. A ministra Carmen Lúcia também votou pela improcedência da ação. Para ela, não há inconstitucionalidade no artigo discutido da Lei Geral de Antenas. Eu estou, no entanto, senhor presidente, Carmen Lúcia, ministra meu do voto STF. no sentido de que não há as inconstitucionalidades que foram suscitadas. Quanto à 18 de fevereiro inconstitucionalidade de 2021. formal, em que pese também considerar, como todos, a partir do voto do ministro relator,
da importância muito grande desta matéria, porque, mais uma vez, traz a este Supremo Tribunal Federal o cuidado da repartição de competências, que é o coração da federação, ou do tratamento constitucional de uma federação. Neste caso, não vislumbro que tenha tido qualquer agravo à repartição de competências, no sentido de ter cuidado da União daquilo que a Constituição lhe outorgou como centro de competência privativa. O ministro Ricardo Lewandowski começou seu voto com um histórico das telecomunicações do Brasil, onde a democratização do acesso à tecnologia foi destaque. Ele também votou pela improcedência da ação. Te adianto desde logo Ricardo Lewandowski, ministro do STF. A divergência que acompanha o intótum. Senhor presidente, vou fazer algumas considerações 18 de fevereiro de 2021. Vou resumir o meu voto também, em prol da brevidade de nossa sessão, quem sabe até da continuidade da própria sessão, mas vou fazer algumas considerações que considero importantes. Primeiramente, penso que é relevante destacar, como fizeram os ministros Nunes Marques e o ministro Luiz Roberto Barroso, que nós vivemos hoje na terceira revolução industrial, que é representada pelo acelerado e surpreendente desenvolvimento das comunicações da informática. E, particularmente, no contexto do processo de globalização, que adquiriu uma dinâmica sem precedentes depois, ou no final da Guerra Fria, que ocorreu em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Essa é uma data, digamos assim, que os historiadores apontam como o marco formal do final da Guerra Fria. Mas, mais do que isso, e esse é um tema agora focado pela ministra Carmen Lúcia, fala-se hoje com muita insistência num novo direito fundamental, que ainda não foi positivado, mas que é precisamente o direito à inclusão digital, que corresponde à possibilidade de produção e difusão do conhecimento, de acesso às ferramentas digitais para todas as pessoas. Para o ministro Marco Aurélio, não há inconstitucionalidade na questão, pois a matéria é, sim, de competência da União. E não tenho como Marco Aurélio, ministro do STF. Que a União, no que brecou essas cobranças por 18 de estados fevereiro e de 2021. municípios, invadiu o seara alheia. Não, ela dispôs de forma uniforme no território nacional, para não haver variação conforme se tratasse deste ou daquele município. Acompanho, e perdoe-me Vossa Excelência pelo tempo ocupado do colegiado, o relator, ministro Gilmar Mendes, no voto proferido. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, também votou com uma maioria. Para ele, as empresas de telecomunicações não vivem do lucro dessa passagem de cabos, mas sim dos serviços, e que essa cobrança afastaria investimentos na área. Esse caso específico, ministro ele Luiz também Fux, presidente do STF. Admite que haja uma influência da análise econômica do direito. 18 de fevereiro de 2021. Digamos assim, a ministra Carmen Lúcia usou a palavra-chave da economia, que é a eficiência. Então, essa é uma lei nacional que visa estabelecer a uniformidade desse regime de exploração das faixas de domínio público por concessionárias que vão prestar serviço à comunidade. Essas concessionárias, elas não têm como objetivo econômico, nem como atividade econômica, nem como expectativa de lucro, o que elas vão cobrar pela passagem da fiação necessária para a instalação dessas redes. Então, me valendo do voto completo, excepcional do ministro Gilmar Mendes, também da minha decisão lá no STJ, dessa externalidade econômica, à luz da análise econômica do direito, com relação às licitações, e me valendo dos argumentos que afastaram a inconstitucionalidade formal e material, eu também, pedindo vênia de divergência, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator. Por maioria de votos, os ministros julgaram improcedente a ADI 6482 e defenderam a constitucionalidade da política pública federal de isentar o direito de passagem.
E o programa Grandes Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever este programa ou assistir a outros da nossa programação no site tvjustiça.jus.br ou ainda pelo canal no YouTube TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais. Direção Joyce Pires. Cabelo e maquiagem Kellen Rosa Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Matula. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Jefferson Martins. Assistência técnica Paulo Roberto. Edição de pós-produção Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual áudio. Roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Wazer. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.